Vamos lá para mais uma aula de integrais duplas e o assunto agora é integrais duplas em coordenadas polares. Lembra que estudamos coordenadas polares lá na primeira aula? Pois é, isso será fundamental aqui. Bom, algumas integrais duplas tornam-se muito mais fácil de resolver quando mudamos de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Isso ocorre quando a região de integração é uma região denominada retângulo polar. O que é um retângulo polar? É uma região dada por todos os pontos de coordenadas polares r e θ, tais que r é maior ou igual a e menor ou igual a b, e θ é maior ou igual a alfa e menor ou igual a beta, com a maior ou igual a zero e beta menos alfa maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π. Aqui abaixo temos um exemplo de retângulo polar. É essa região destacada em amarelo. Observe que temos dois setores circulares, um setor circular maior de raio B e outro setor circular menorzinho de raio A, onde o retângulo polar corresponde à área do setor circular maior menos a área do setor circular menorzinho. Muito bem, o ângulo desses dois setores é o mesmo, beta menos alfa. Por isso que beta menos alfa é maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π. No máximo, esse ângulo é de 2π, que é a volta completa, onde esses setores circulares seriam, na verdade, círculos, ok? Muito bem, já sabemos o que é um retângulo polar, veremos agora como calcular as integrais duplas sobre esses retângulos polares. Lá na integral dupla sobre retângulos, o que a gente fazia? A gente preenchia a região colocando retângulos, né? Que eram as bases daqueles prismas que a gente colocava para preencher o sólido lá no cálculo do volume, né? Então a gente preenchia a base colocando retângulos. As dimensões daqueles retângulos eram a variação de x e a variação de y, lembra? Δx e ΔY. Então a área de cada retângulo lá era Δx vezes ΔY, onde nós íamos diminuindo cada vez mais as dimensões desses retângulos. Os retângulos iam ficando cada vez menores, né? De modo que esse Δx e esse ΔY virava o dx dy lá da integral dupla, beleza? Então, usando essa mesma ideia, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos também preencher a nossa região colocando retângulos muito pequenininhos. Aqui temos a representação de um deles, tá? A gente vai pegar o nosso setor circular e vai dividir em vários setores circulares muito fininhos. E aí vamos fatiando, de certa forma, esses setores, gerando então esses pedacinhos de área que vão ficando cada vez mais próximos de um retângulo à medida em que vão diminuindo, beleza? Muito bem, como que a gente vai calcular a área de um desses retângulos aqui de modo geral? Seguinte, uma das dimensões vai corresponder à variação de R, que seria B menos A, certo? Só que a gente vai fazer com que essa variação fique cada vez mais próxima de zero, certo? Porque a gente quer que essa medida seja cada vez menor. Então a gente tem aqui o diferencial de R, é o dr. Muito bem, e as outras dimensões do retângulo? Observe que correspondem aos comprimentos dos arcos desses setores circulares aqui. Esse pedacinho de baixo seria o comprimento do arco desse setor menorzinho
E o pedaço lá de cima, ele é o comprimento do arco do setor maior. Como que eu faço para calcular o comprimento do arco de um setor circular? Eu multiplico o raio desse setor pelo seu ângulo em radianos, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Como a variação de R está muito perto de zero, significa que o B está muito perto do A. Então, eu tenho praticamente o mesmo raio, né? Nesse setor menorzinho e no setor maior. Então, esse raio é o R. Beleza? Portanto, eu vou multiplicar o R pelo ângulo do setor. Qual será o ângulo? Bom, o ângulo é beta menos alfa, sendo que a gente está diminuindo cada vez mais esse ângulo. Ele está ficando cada vez mais perto de zero. Então, na verdade, esse beta menos alfa é o nosso diferencial do ângulo, né? É o dθ. Portanto, o comprimento da outra dimensão do nosso retângulo, que é o comprimento dos setores circulares ali, vai ficar R vezes dθ. E aí a área desse pedacinho é R vezes dθ vezes dr. Então, lá na integral dupla em coordenadas polares, o diferencial de área, o dA, vai ser substituído por isso aqui. Vai virar R dθ vezes dr. Beleza? No próximo quadro, vamos observar, então, como que a gente faz essa mudança para coordenadas polares, tá? Então, olha só, se F é contínua no retângulo polar R, dado por R maior ou igual a A e menor ou igual a B, sendo que A é maior ou igual a zero, e θ é maior ou igual a alfa e menor ou igual a beta, onde beta menos alfa é maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π, então a integral dupla de f de xy dA sobre a região R é igual a essa integral dupla que está aqui. Integral dupla de f de R cosseno θ, R seno θ, vezes R dr dθ, onde R vai de A até B e θ vai de alfa até beta. Portanto, basta substituir o x e o y pelos correspondentes em coordenadas polares, isso nós já sabemos, x é R cosseno θ e y é R seno θ, e como observamos anteriormente, o diferencial de área, o dA, vira R dr dθ. Beleza? Primeiro exemplo, calcule o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, se z for igual a 0, que é o plano xy, o que vai acontecer? Troca o z por 0, fica 0 igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Ok? Então, no plano xy, qual é a região? É um círculo centrado na origem de raio 1. Ok? Portanto, temos que calcular o volume do sólido que está acima desse círculo de raio 1, centrado na origem, e abaixo do gráfico dessa função z. Muito bem, então é legal a gente mudar para coordenadas polares, onde o ângulo θ vai de 0 a 2π, porque é o círculo todo, beleza? E o r, o que vai acontecer com ele? Note que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, portanto, r ao quadrado é igual a 1, ok? R ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. Então, se r ao quadrado é igual a 1, o r vale 1. Portanto, o r vai de 0 até 1, porque a região é toda a região interna a essa circunferência de raio 1. Então, o maior valor de r é 1, é lá na borda,
E aí eu vou pegar todos os possíveis valores de R, que são menores que 1, que é o que vai dar toda a região interna, né? Beleza, então nós precisamos calcular a integral dupla, onde o θ vai de 0 a 2π, o R vai de 0 até 1, e a função é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Perceba que dá de colocar menos 1 em evidência, fica 1 menos x quadrado mais y ao quadrado. Logo, é 1 menos r ao quadrado. É legal fazer isso porque se você trocar o x por r cosseno θ e o y por r seno θ, vai ter que fazer umas simplificações ali para poder chegar justamente aqui, deixar tudo em função do r. Então fica mais fácil já perceber isso direto. 1 menos r ao quadrado vezes r, não pode esquecer do r, né? Dr dθ. Beleza. Fica r menos r ao cubo, vou integrar em relação a r. Então vai ficar r ao quadrado sobre 2 menos r na quarta sobre 4. Ok, de 0 até 1 dθ. Fica 1 sobre 2 menos 1 sobre 4. E substituindo r por 0, as duas frações resultam 0. Logo, temos 1 sobre 2 menos 1 sobre 4, que é 1 sobre 4. Integral de 0 a 2π de 1 sobre 4 dθ. É 1 sobre 4 vezes θ, ou θ sobre 4 de 0 a 2π. Logo, é 2π sobre 4 menos 0 sobre 4, que é 0, 2π sobre 4 ou π sobre 2. O volume desse sólido é π sobre 2, ok? Continuando a nossa aula, vamos falar agora de integrais duplas em coordenadas polares, onde as regiões polares são regiões um pouquinho mais gerais. Que regiões são essas? São as regiões de todos os pontos de coordenadas polares r e θ, tais que θ é maior ou igual a alfa e menor ou igual a beta, e r é maior ou igual a h1 de θ e menor ou igual a h2 de θ. Então essa é a diferença. Agora, o r está delimitado por duas funções de θ, ok? Nesse caso, a integral dupla de f de xy dA sobre essa região D vai ser igual a integral dupla de f de r cosseno θ, r seno θ, vezes r dr dθ, onde o θ então vai de alfa até beta, e r vai de h1 de θ até h2 de θ. Note que o que mudou em relação ao que a gente estava fazendo antes é justamente o r. Agora o r não vai mais de a até b, com a e b constantes, né? O r vai de uma função h1 de θ até outra função h2 de θ. É exatamente como nós vimos nas aulas anteriores. Havia a integral dupla sobre retângulos e depois a gente viu a integral dupla sobre regiões mais gerais, né? Então é a mesma ideia. E para finalizar, vamos fazer um exemplo então de uma integral dupla em coordenadas polares sobre uma dessas regiões mais gerais. Segundo exemplo, use a integral dupla para determinar a área contida em um laço da rosácea de 4 pétalas R igual a cosseno de 2θ.
Muito bem, o problema pede para calcularmos uma área. Isso pode parecer estranho, porque nós vimos anteriormente que a integral dupla calcula um volume, né? Como é que agora o problema está pedindo uma área? Muito fácil. Sempre que você precisar calcular uma área usando integral dupla, o que vai acontecer é que a tua função de duas variáveis f de xy vai ser a função constante f de xy igual a 1, beleza? Porque nesse caso, o volume do sólido que a integral dupla calcularia corresponde exatamente à área da região de integração, tá? Então é só considerar a função constante f de xy igual a 1. Beleza, então vamos analisar qual é a nossa região de integração. A gente quer calcular a área em um laço da rosácea que tem 4 pétalas, cuja equação é R igual a cosseno de 2θ. Nós tivemos uma aula só para falar de gráficos de curvas polares, né? A gente já conhece esse carinha aqui. Então o que vai acontecer é que o θ vai de 0 até π/2. Eu preciso considerar 1/4 do gráfico dessa rosácea, porque ela tem 4 pétalas, eu quero a área que está dentro de uma pétala. Então eu pego 1/4, 0 até π/2. Poderia fazer também menos π/4 até π/4, também daria, tá? E o que vai acontecer com o R é que o R vai de 0 até cosseno de 2θ. Porque a região está sendo limitada justamente pela curva cosseno de 2θ. Ok? E aí a função, como já observamos, é a função constante, então vai ficar simplesmente R dr dθ. Como a gente está em coordenadas polares, né, não podemos esquecer de colocar o R dr dθ. Muito bem. Integral de 0 a π/2. Integral de R dr fica R ao quadrado sobre 2. De 0 até cosseno de 2θ dθ. Integral de 0 a π/2 do cosseno ao quadrado de 2θ sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2 fica 0, né? Ok. Agora precisamos lembrar que esse cosseno ao quadrado de 2θ vai virar 1 mais cosseno de 4θ sobre 2, certo? Como já tem um 2 ali embaixo, vira 4, dá para jogar essa constante fora. 1 sobre 4 vezes a integral de 0 a π/2 de 1 mais cosseno de 4θ. Uma identidadezinha trigonométrica, né? dθ. Então vai ficar 1 sobre 4 vezes a integral de 1 dθ é θ. A integral do cosseno de 4θ vai ficar seno de 4θ sobre 4, né? E isso vai de 0 até π/2.
Ok. 1 sobre 4 vezes π sobre 2 mais seno de 4 vezes π sobre 2, vai ficar seno de 2π, que é 0. 0 sobre 4 dá 0. Então ficou π sobre 2 menos 0 mais seno de 4 vezes π, seno de 4 vezes 0, que é 0. Então fica 0, portanto, resulta somente 1 sobre 4 vezes π sobre 2, que é igual a π sobre 8. Dessa maneira, a área contida em um laço da rosácea de 4 pétalas é π sobre 8.